Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em várias notícias quentes de tecnologia, tá? Isso aí. A ideia é tentar capturar, assim, os sinais mais importantes sobre IA, segurança, produtividade e até o futuro do hardware com base no que a gente andou vendo. Exato. Vamos tentar conectar os pontos aqui. Tem desde o OpenAI apostando em Rust, até os resultados do Copilot, lá no governo britânico, né? Sim. E também alertas de segurança importantes. Pois é. E avanços na criação de humanos digitais, que está ficando mais acessível. E os primeiros passos, bem iniciais mesmo, de interface cérebro-computador. Nossa! E para fechar, uma possível mudança de rota da Meta com realidade estendida. O foco é entender o que está por trás das manchetes, né? Com certeza. Então, vamos começar com a OpenAI? Eles pegaram uma ferramenta de linha de comando, a Codex CLI, e reescreveram. Era em Node.js, agora está em Rust. Isso. Ok, por quê? Parece que os motivos são instalação mais fácil, segurança melhor com o sandboxing e, claro, o desempenho do Rust, né? Exato. O Rust é conhecido por isso. E eles mencionam um tal de Protocolo de Contexto de Modelo, MCP. O que seria isso, rapidinho? O MCP basicamente é para padronizar como a IA entende o contexto do código que está vendo, sabe? Para ser mais eficiente. Mas o interessante mesmo é a mudança para Rust. Sim. Não é só a OpenAI, tá? O criador do Vue.js também fez algo parecido buscando performance. Isso, para mim, sinaliza um amadurecimento. Como assim? Tipo, as ferramentas de IA estão saindo daquela fase de protótipo rápido, que o Node.js é ótimo para isso, e indo para algo mais robusto, que exige a segurança do Rust. Envolve risco real agora, né? Financeiro, de segurança. Faz sentido. Vira infraestrutura crítica, né? Exato. E falando em IA impactando o trabalho e o dia a dia mesmo, teve aquele estudo gigante no Reino Unido, né? Com 20 mil funcionários públicos usando o Microsoft Copilot. Sim, esse estúdio chamou a atenção. E mostrou uma economia média de 19 a 26 minutos por dia. E o pessoal gostou. 82% não queria parar de usar. Nossa, imagina isso multiplicado por 20 mil. É muito tempo. É um volume impressionante de tempo, sem dúvida. Mas aí fica a pergunta, né? Como que a gente garante que esse tempo salvo vira algo realmente produtivo e não só, sei lá, mais tempo para responder e-mail? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o próprio estudo levanta isso. Os ganhos são reais, sim. Especialmente para tarefas mais repetitivas e também para acessibilidade, o que é ótimo. Ah, mencionaram isso. Mencionaram. Pessoas com dislexia, dispraxia relataram benefícios, mas, olha, tem alertas importantes. Segurança de dados é uma preocupação. A IA ainda tropeça em tarefas muito complexas ou com muito volume de dados. Entendi. E essa dúvida que você levantou, como esse tempo economizado é reinvestido? A IA ajuda, acelera, mas não substitui o trabalho de maior valor. E o risco de viés continua ali, né? Claro. E essa busca por segurança, por robustez, leva a gente para outra notícia quente. Um alerta crítico do Google. Pois é, mais um. Corrigiram uma falha grave de dia zero no Chrome, lá no motor V8, que é tipo o coração do navegador para processar JavaScript, né? Exato, é a base. E o pior, essa falha, a CVE 255419, já estava sendo explorada ativamente. Ou seja, tem que atualizar o Chrome urgente. É o terceiro dia zero só esse ano para o Chrome. O V8 é muito complexo, então acaba sendo um alvo visado, né? E exploração ativa significa que já tem gente usando a falha para atacar. Nossa, que perigo. E como o V8 é usado em outros navegadores também, tipo Edge, Brave, o risco se espalha. A velocidade para corrigir isso em todo o ecossistema é fundamental. E não é só o Google nessa briga, né? A Mozilla também está na luta, caçando extensões maliciosas no Firefox que roubam criptomoedas. Sim, eles criaram um sistema, para perfilar o risco dessas extensões, usando revisão humana também para pegar as falsas. É uma batalha constante, então. Com certeza. Removeram centenas dessas extensões, mas o prejuízo é gigante. No ano passado, quase $500 bilhão foram roubados com esses golpes de drenagem de carteira, sabe? $500 bilhão. Uau! É uma combinação de ataque técnico com engenharia social, sites falsos, promessas. Exige muita atenção tanto da plataforma quanto de quem usa. Total.
Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em tecnologia avançada, a parte visual também está dando saltos, né? A Epic Games integrou o Metal Human Creator direto no Unreal Engine 5.6. Isso é bem legal. Criar humanos digitais super realistas ficou bem mais simples, parece. Tudo dentro do motor gráfico. Sim, e a licença mudou também, ficou mais aberta. Agora dá para usar esses meta-humans em outros motores, como Unity, Godot e até em softwares como Maya, Blender. Sério? Isso é grande. É sim, sem royalties abaixo de $1 milhão de receita anual. É uma democratização de assets que antes eram super caros, né? Ah, É uma estratégia inteligente da Epic, então. com certeza. Fortalece o Unreal Engine, claro, mas também tenta posicionar o MetaHuman como um padrão na indústria, mesmo fora do ecossistema deles. Mas ainda tem aquele desafio do Vale da Estranheza, né? Para a animação ficar convincente. Exato. A ferramenta cria o visual, mas animar de forma natural para não parecer esquisito ainda é o grande desafio técnico. E da criação digital para algo que parece mesmo ficção científica. A Paradromics. Eles conseguiram registrar sinais neurais pela primeira vez com uma interface deles, a Connexus. Ah, eu vi isso. Durante uma cirurgia, né? Isso, numa cirurgia de epilepsia. E o dispositivo tem mais de 1.600 microeletrodos. É impressionante. É um número bem alto de eletrodos, sim. O objetivo principal deles é muito nobre, é tentar restaurar a comunicação para pessoas com paralisia severa, capturando dados do cérebro para decodificar fala. É isso? Exatamente. Com alta definição, essa é a aposta. E o fato de testarem primeiro em tecido que já ia ser removido é um passo ético importante, claro. Com certeza. Essa alta densidade de dados pode ser o diferencial deles. Mas olha, embora o foco seja terapêutico agora, o teste foi no lobo temporal, que está ligado a som, memória. Isso já aponta para futuros potenciais, talvez bem mais complexos e eticamente delicados, né? Dessa tecnologia BCI de interface cérebro-computador. Abre muitas portas e muitas questões. Para a gente fechar, vamos falar da Meta e do XR, a realidade estendida. Parece que eles estão ajustando a rota, né? Parece que sim. Estão priorizando um headset super leve, um tal de Puffin, menos de 110 gramas, tipo óculos mesmo, mas com um processamento e bateria num aparelhinho externo, um puck, ligado por fio. É uma abordagem diferente. Isso pode significar que o Quest 4, aquele mais tradicional, talvez seja adiado para 2027. É uma possibilidade real. Pode ser uma resposta, talvez, às vendas do Quest 3, que talvez não tenham decolado como esperado. O formato atual pode ter chegado num limite de adoção, sabe? Entendi. E o Puffin seria para quê, então? A aposta do Puffin parece ser em conforto, portabilidade, talvez mirando mais em produtividade, consumo de mídia, um público diferente do gamer hardcore. É uma troca, né? Tira o peso da cabeça, mas coloca um componente externo. Tem essa questão do fio, né? Tem. Mas a estratégia maior da Meta, me parece, é a plataforma Horizon OS. Licenciar para outros fabricantes, como Asus, Lenovo. Ah, tipo o Android dos óculos. Exato. Assim, o sucesso não depende só do hardware deles. O ecossistema vira o foco. Interessante. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que fica? Vemos uma busca constante por performance e segurança, Pois né? toda. Em IA, em software. Sem dúvida. E vemos também os ganhos reais de produtividade com o IA começando a aparecer, mas com ressalvas importantes sobre como usar isso bem. Sim. E ferramentas super poderosas de criação ficando mais acessíveis, e esses primeiros passos, ainda tímidos, mas reais, das interfaces cérebro-computador. E por baixo de tudo, as estratégias de plataforma se consolidando, como essa da Meta com o Horizon OS, buscando ecossistemas mais resilientes, não depender de um único produto que pode ou não dar certo. O ritmo está muito acelerado em várias frentes. É verdade, e fica uma reflexão final, né? Com essa capacidade de criar humanos digitais quase perfeitos e a possibilidade, mesmo que inicial, de conectar mentes a máquinas, como que a nossa própria noção de interação, de realidade, talvez até de identidade, como tudo isso pode mudar nas próximas décadas? É uma pergunta profunda. A tecnologia está avançando para lugares que a gente mal conseguia imaginar há pouco tempo. Algo para a gente continuar pensando, com certeza.